Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha. Eu quero pedir licença para vocês para poder retirar nesse momento, durante o programa, a máscara, mas nós precisamos usar a máscara porque é um fator de segurança para quem usa e também para quem está ao lado. Então a máscara é fundamental, é um EPI, um equipamento de proteção individual que nós não podemos abrir mão. Na entrevista do dia de hoje, eu recebo aqui nos estúdios o presidente da CDL Farroupilha, Câmara dos Dirigentes Lojistas da nossa cidade, o Juliano Toffolo, esta jovem liderança que hoje coordena, preside a CDL de Farroupilha. O foco é falarmos sobre como está o comércio atualmente. O comércio retornou às atividades, não com todo o gás, mas de uma forma gradativa já há alguns dias, algumas semanas. E como está o comércio em Farroupilha de uma forma geral, os protocolos de higiene também, de cuidados com a saúde diante da pandemia da Covid-19. Juliano, quero te agradecer, obrigado por estar aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Acho que eu vou tirar a máscara aqui. Tenha bondade. Para ficar mais fácil para a gente conversar. Que a gente possa ter um áudio um pouco menos abafado. Isso. Você que entende de som também, né? Também. Leandro, é um prazer muito grande trazermos essas informações aqui sobre o nosso comércio, né? E dizer que para nós estamos, por um lado, até contentes, porque Farroupilha conseguiu abrir o seu comércio antes do decreto do governador. Só conseguimos porque também tivemos várias orientações em questão de saúde, né? E, inclusive melhor que o decreto do governador do estado, né? O nosso mais decreto restritivo, é mais rigoroso. Mais rigoroso que o do governador. Então, através disso, nós conseguimos abrir. Enquanto outras cidades até nos ligavam, como é que vocês conseguiram? E a gente não está conseguindo. Então, as entidades foram a favor dos comerciantes, estão sempre ao lado do comerciante, e nós precisávamos que isso acontecesse para não acontecer muito mais problemas que a gente saberia que virão, né? Claro, com certeza. Porque teve um período, teve um momento, e não vamos aqui desqualificar esse momento do isolamento, acredito que ele foi de fundamental importância, mas depois se entrou numa outra fase, num outro estágio de que era necessário haver uma sintonia, um equilíbrio, nem só saúde, nem só atividade empresarial ou atividade produtiva, mas enfim, os dois lados na balança, mas com cuidados para os dois lados. Isso foi o grande princípio norteador, Juliano? Exatamente, foi isso. No início, todas as decisões pesavam em cima da questão saúde, mas nós precisávamos achar um meio termo, porque nós entendíamos que a saúde também do poder público e do próprio hospital, os recursos do hospital, também depende de recursos vindo de impostos dos nossos próprios comerciantes, das nossas indústrias. Então, nós entendíamos que é como uma roda, a roda precisa girar. Se ela para um dos lados, o que vai acontecer? Essa roda aqui, ela vai terminando os recursos aqui e vai chegar aqui e vai parar. Inclusive, a questão de saúde iria parar. Certo. Então, nós entendíamos isso e, claro, sempre preocupado com a saúde de todo mundo, preocupado com a saúde dos nossos comerciantes, das nossas famílias, das nossas casas, das nossas crianças que estão em casa. Então, nós achamos um meio termo entre abrir o comércio e também manter toda essa higienização, esse propósito que era manter a saúde de todo mundo. De que forma está operando hoje o comércio aqui em Farroupilha? Nós temos praticamente a totalidade do comércio está aberta, né? O comércio está todo aberto. Mas de que forma? Passa para nós um panorama de como está operando o comércio em Farroupilha. Bom, o comércio ele abriu seguindo as normas do decreto municipal, né?
Então, com redução de mão de obra, as pessoas acima de 60 anos estão afastadas do trabalho, até porque fazem parte do grupo de risco, ou menos de 60 também, que fazem parte de grupo de risco, também devem ser afastadas, se não foram, mas pelo decreto teriam que ser. A parte legal é que todo mundo se tornou obrigatório usar máscara, que é uma proteção assim importantíssima para todo mundo. Eu me protejo e protejo você também. Então é muito interessante o negócio da máscara. Nós tivemos tapete na porta com cloro, com água sanitária, enfim, que boa. A pessoa passa o pé ali, higieniza, então não vai levar vírus para dentro dos estabelecimentos. Cada 3 horas tem que fazer a limpeza do estabelecimento. O álcool gel também é um fator indispensável. O álcool gel é indispensável, a pessoa já tem que estar na porta, o álcool gel ali. Também nós temos a questão do termômetro digital. Nós só conseguimos mudar a questão do termômetro digital para o analógico também. Ele poderia servir, porque nem todo mundo estava conseguindo comprar esse digital. Uma que o valor subiu demais, quem tinha para vender, e muitos nem tinham mais para vender. Então a gente sempre pede a orientação de todos os comerciantes que leiam o decreto, que sigam exatamente como está no decreto. Assim nós manteremos as nossas portas abertas e podendo atender a todo o nosso público, a todos os nossos consumidores, dentro das normas possíveis. A cada 3 horas, os proprietários dos estabelecimentos comerciais são obrigados a fazerem a higienização dos pisos e também das paredes, né? Exatamente. Das paredes, dos balcões, aonde as pessoas encostam a mão ou passam por ali, tem que fazer a higienização. Tanto do chão, quanto de balcão, quanto de caneta, se alguém for assinar, máquinas de cartão. Então, todas essas partes aí têm que ser higienizadas. Certo. E como é que está o movimento no comércio diante desse panorama? As pessoas estão chegando até os estabelecimentos, caiu muito, o que a gente pode colocar? Certo. Não há uma normalidade como se havia antes. Isso é óbvio, a gente sabe que o coronavírus ele veio com uma mudança muito forte e está impactando em muitos comerciantes. Aquela semana 15 dias que se ficou parado ali, muitos sentiram. E o pessoal está retomando aos poucos. E a gente percebe assim, questão, por exemplo, o setor de calçado, estão vendendo 25%. Então, menos 70% do que vendiam antes. Então, alguns setores decaiu bastante e muito, é o que mais vai sofrer nessa pandemia aí. Alguns outros setores estão conseguindo se manter, né? A questão, as pessoas estão tendo prioridades em compras, né? Estão comprando diferente, então há uma certa adaptação aí que o comerciante vai precisar se adaptar à nova realidade que está se impondo, né? Quais são os setores que estão passando um pouco melhor dentro do comércio? Olha, a gente vê, por exemplo, supermercados. O mercado, apesar que teve alguns que também foi uma bomba ali na primeira semana de pandemia, venderam horrores e depois dali 10 dias já decaiu lá embaixo o movimento. É lógico que isso se manteve um equilíbrio, né? Entre comprar bastante e comprar pouco, se mantém um equilíbrio. Mas as coisas básicas é comida, alimentação, farmácias, por exemplo. O pessoal esse setor bastante, se mantém, né? De higiene e limpeza, o pessoal está vendendo. É mais o setor de vestuário roupas, sofre, talvez. O vestuário, o calçadista aí tá sofrendo mais. Certo, é que talvez é aquele bem material que a gente precisa, mas não é de primeira necessidade. Exatamente. É exatamente isso que está acontecendo e as pessoas que vêm, o consumidor que está vindo, ele já vem pronto para comprar alguma coisa, ele já nem apalpa muito, já não olha muito, então ele vem com a ideia pronta, eu quero uma calça jeans, vou olhar essa aqui e vou levar. Então, as pessoas também estão um pouco receosas no que vai acontecer, no que pode acontecer, na contaminação. O consumidor é diferente então também? Está diferente. Tá diferente. O comportamento do
consumidor com certeza está diferente. Certo. Temos casos, presidente, aqui em Farroupilha, enfim, já de notícia de que algum estabelecimento, algum negócio tem encerrado as atividades? Temos casos da primeira semana ali, que o pessoal já não viu possibilidades de continuação nos seus negócios. De retomada. Temos vários casos, inclusive até de lojas de roupa, lojas de instrumentos musicais e equipamentos eletrônicos, que houve fechamento. Mas por outro lado... Já chegamos a uma dezena de casos, talvez? Uma dezena, acredito que já. Sim, já. Por outro lado, teve uns 2, 3 estabelecimentos novos que abriram também. Sim. Então o pessoal... Tem os dois lados, tem os dois lados. Que bom, o pessoal entrou nessa época aí, é sinal que eles acreditam nos seus negócios, né? E esperamos que algo aconteça de diferente, né? É claro que é um cenário novo para todos, não se sabe como vai ser o amanhã, como vai ser semana que vem, como vai ser o mês que vem, porque a pandemia da Covid-19 trouxe de uma forma muito abrupta uma mudança de comportamento e nos obrigou a vivermos de uma outra forma. Então, todos os negócios, todos os empreendimentos, de uma certa forma, terão que se reposicionar diante dessa nova realidade. Concordas com a situação? Com certeza, Leandro. É uma pandemia que veio mudando todo o cenário consumista da população e queira ou não queira, trouxe um pânico geral, um medo nas pessoas e nós, comerciantes, temos que nos adaptarmos a essa nova realidade aí. Não sabemos se isso vai continuar dessa forma ou vai terminar, ninguém sabe se vai terminar, quanto tempo vai. O cenário atual ele é incerto. Inseguro. É inseguro. A gente não tem uma previsão o que poderá vir, o que não poderá. Especialistas preveem ainda vai 6 meses esse cenário assim, outros preveem vai mais de 1 ano. Então é um detalhe que ninguém sabe dizer exatamente, né? Então o que temos que fazer é nós, comerciantes, junto com as entidades, nos unirmos, acharmos as melhores formas para estarmos sempre em busca da melhor solução para os nossos consumidores. Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente da CDL Farroupilha no nosso segundo e último bloco do programa. Vamos falar também um pouco de como está a questão da inadimplência aqui em Farroupilha. Preocupa muito porque a gente tem visto que as pessoas estão com muitas dificuldades financeiras. É aquela coisa, se eu não recebo, eu não conseguirei pagar, mas daqui a pouco a minha empresa, onde eu presto meus trabalhos também, ela não está com o fluxo de caixa que permite o pagamento e acaba criando uma cadeia, uma roda, uma engrenagem. A gente volta em seguida para tratar desta temática e de outras na entrevista do dia. Fiquem ligados, a gente se reencontra em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente inova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além da NET, você nos acompanha também pelas redes sociais, TV Serra Farroupilha no Facebook. Vá lá, curta a nossa página. Esse programa está no Facebook na íntegra para você assistir e acompanhar na hora que puder. Ainda tem o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos produzidos pela nossa TV Serra, e também o Instagram, que leva os nossos destaques. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o presidente da CDL Farroupilha, o Juliano Toffolo. Estamos traçando um panorama, fazendo uma análise de como está o comércio em Farroupilha pós-pandemia. A pandemia não passou ainda, mas depois do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. Juliano, queria entrar agora num setor que também preocupa muito, a questão da inadimplência. A gente já vinha com um percentual de inadimplência, me parece, expressivo, ainda antes do isolamento social. Com certeza, depois do isolamento social, a situação deve ter piorado. O que dizem os números, comparando com o que foi o ano passado também, como está a inadimplência do comércio? Bom, Leandro, a gente tem as informações exatas de até dezembro de 2019, né? Foi o final do ano passado. Nós temos a média nacional de uma queda da inadimplência de menos 0,18%. Tá. A média nacional. Não chegou a 1%. Não chegou a 1%. Mas caiu. Caiu. A região sul cresceu 0,71%. Cresceu, em relação à média nacional. Farroupilha cresceu 1,60%. Aumentou a inadimplência? Aumentou a inadimplência. Isso dados de final do ano passado, início de janeiro do desse sistema ano. SPC. Do sistema SPC. Exatamente. Então, Farroupilha já teve um crescimento e agora nós não temos os números exatos, mas com certeza vai ultrapassar bastante esse número aí. Vai ser um número bem expressivo de inadimplentes, porque devido também aos cortes das empresas aí, né, de funcionários, essa adaptação de mercado e das próprias indústrias e comércio que estão se adaptando com a nova realidade de reduzir, né, a mão de obra. Então isso provavelmente, com certeza, está crescendo muito a questão de também inadimplência, né? Certo. Até porque daqui a pouco tem a inadimplência se materializa de diversas formas, né? A inadimplência no cartão, ou ainda a Farroupilha opera muito no conhecido crediário também, né? Com pessoas que não pagam, não estão indo pagar. Imagina aquele período do dia 20 dia 22, 23 de março até dia 7, 8 de abril, estava tudo fechado, ninguém recebeu naquele período, né? Verdade. A maioria das lojas ainda possui o carnê, né? O famoso carnê, o crediário. Crediário. Então, o que acontece? A gente pede para todos os comerciantes já estão orientados a isso, a fazerem negociação sem cobrarem juros, negociar cada caso um caso diferente, cada cliente um cliente diferente também, né? Tanto é que nós conversamos até com imobiliárias para também fazerem negociações com os nossos comerciantes pontuais, exatamente, em relação a aluguéis também, porque da mesma forma que os consumidores estão atrasando seus carnês, seus pagamentos, o comerciante também não consegue se manter, ainda mais com 15 dias fechado ali, houve muita dificuldade mesmo no comércio. E a nossa realidade do comércio também empresas, tem bastante lojas menores que dependem do sustento da sua família ali, estão trabalhando muito para que consigam manter os seus negócios, né? Então a gente pede aos consumidores aí que têm condições de fazer uma renegociação, que procurem os comerciantes, procurem as lojas, que o pessoal está bem receptivo a fazer negociações, a parcelamentos, a não cobrarem juros,
Então, procurem esses estabelecimentos e renegociem as suas dívidas. É isso que a gente orienta, né? A orientação da CDL é que os lojistas, nesse momento, pelo menos não cobrem juros, é isso, né? Exatamente. Entendam o cliente. Entenda o cliente e da mesma forma que os nossos fornecedores também possam nos entender também. Da mesma forma é uma chuvarada de... Daqui a pouco é um boleto que você tem a receber, mas quem tem que pagar pede prorrogação de boleto. Quer dizer, é um ajuste geral. Né? É um ajuste geral. Como eu comentei, é uma roda. Um depende do outro. Eu acho que esse é o momento de todo mundo avaliar os cenários e todo mundo renegociar. Todo mundo pensar não só em si, mas pensar no coletivo, pensar em todas as pessoas. Então, seja fornecedor, seja o fabricante, seja o dono da imobiliária, seja o dono da sala, seja o consumidor, todo mundo reavaliar e todo mundo pensar num coletivo. Né? A questão do bom senso de todos os lados. Bom senso é o que prevalece. É ceder um pouco, eu perco um pouco, mas ajudo o outro, é nesse sentido. É nesse sentido. Porque nós tivemos casos de pessoas que não quiseram fazer renegociação e acabaram perdendo clientes, né? Então, vamos reduzir um pouquinho, vamos fazer essa negociação para a gente manter o cliente aqui, e principalmente aqui em Farroupilha, né? Nós estamos com uma campanha também muito forte, Compro Onde Moro, né? Que é justamente para favorecer o nosso cliente farroupilhense a comprar no nosso comércio local aqui. É uma campanha muito forte e precisamos da ajuda de todos os consumidores de Farroupilha para que valorizem o nosso comércio. O nosso comércio ele gera emprego aqui em Farroupilha, ele gera renda, ele paga seus impostos, os impostos que a prefeitura recebe, que faz investimentos na cidade. Depende de você, consumidor, consumir no nosso comércio local. Então, é isso que a gente orienta, é isso a nossa campanha para favorecer o nosso comerciante aqui. Compro onde eu moro, é isso, né? Compro onde eu moro. Certo. Valorizando o que é daqui, porque se eu comprar aqui eu vou estar contribuindo com a geração de impostos, vai para o município, a gente sabe que vai muita coisa para Brasília, mas enfim, fica coisas aqui também e a gente acaba tendo esse retorno, então é o reinvestimento na própria cidade. Exatamente isso, é o reinvestimento aqui e se o comércio conseguir manter as portas abertas, trabalhando firme, essa pandemia vai passar, ela vai amenizar a situação do comerciante e tendo mais consumo local aqui, a gente pode ir retomando as contratações também aos poucos. Você acredita, pela tua experiência, por liderar o comércio de Farroupilha e pelo expertise no assunto também, Juliano, de que o comércio, depois da pandemia da Covid-19, também vai ser impactado bastante, o comércio vai ter que se reinventar? Tu apostas numa mudança, não do próprio comércio, mas na forma de se relacionar com o cliente? Com certeza. Eu acho que o perfil do consumidor não vai ser igual como era antes. Eu penso que o consumidor ele vai estar mais atento, até a questão de higiene. Eu acho que vai ser até benéfico isso para nós. Questão de higiene, manter o local sempre limpinho, sempre higienizando todos os balcões. Não que isso antes não era feito, isso era feito, mas só que a gente não tinha essa preocupação. O hábito. Como se está se tendo agora no momento, Sim. né? Então vai ter o lado positivo, vai ter a mudança do próprio consumidor. Eu acredito que ele vai estar mais exigente, vai mais direto ao foco do que ele quer. Então, eu acho que os comércios vão ter que se adaptar a essa realidade aí e vai funcionar legal. Sim. Bom, voltando à questão da CDL também, a gente sabe que a CDL tem um grande projeto para o ano de 2020, enfim, o restauro da antiga estação férrea aqui do município, que está cedida à CDL pelo período de 20 anos também, com possibilidade de prorrogação por mais 20 anos. Todo aquele projeto magnífico, bonito que tinha iniciado, parou, né? Sim. Mas agora está voltando. Leandro,
É uma informação bem bacana. Eu até trouxe uma imagem que eu vou mostrar aqui. Na verdade, parou 15 dias. 15 dias. Aquele pico mais intenso. Necessário, intenso, que foi no início aí da pandemia, o nosso comércio ele parou. O nosso comércio, o nosso restauro, o projeto. Também. Mas ele retomou logo em seguida, que foi liberado devido ao decreto, a gente seguiu todas as orientações do decreto, ele foi retomado e continua espetacular essa reforma. Está dentro do cronograma, Está dentro do cronograma. Que bom. Mesmo tendo esses 15 dias, nós conseguimos adiantar o cronograma, ele está dentro do cronograma, vai ser feito dentro do prazo. Eu tenho a imagem aqui dele, não sei se dá para aproximar. Sim, aqui. Isso, Posso levantar aqui, Leandro? Tá bom. Aí tá ótimo. Essa imagem aqui é a imagem de como ela vai ficar. Eu estive visitando outras estações férreas, inclusive agora eu meio que baguncei aqui. Não, mas tá tudo certo, tudo tranquilo. Estive visitando a estação férrea de Santa Rosa. E percebi e conheci outras também, outras estações férreas de outras cidades. Percebi que a nossa aqui, ela é muito charmosa, ela é diferente. Ela é diferente, ela tem uma arquitetura franco-belga e ela vai ficar assim um espetáculo, vai ficar muito bonito, vai ficar um patrimônio histórico, cultural aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Está sendo um restauro assim, todos os detalhes bem executados. Inclusive o pessoal comentou, porque estão acabando com a estação férrea, tiraram todo o reboco. Na verdade, se fez necessário retirar o reboco. Nós temos engenheiros técnicos especialistas em restauro, trabalhando em cima disso. Então, são pessoas especialistas. Foi mandado para laboratório o tipo de reboco que era na época. Então está se fazendo o mesmo reboco com a mesma propriedade que era na época. Inclusive a tinta foi mandado para laboratório um pedaço do reboco onde continha as camadas de tinta, que ela já foi repintada várias vezes, para se conseguir a tinta exatamente original como era na época. Então é um trabalho bem delicado, é um trabalho demorado, tem um prazo aí mais ou menos de 6 a 8 meses, né, de conclusão, mas está se trabalhando muito lá e ela vai ficar concluída, se Deus quiser. Tem os detalhes do beiral também, já está se fazendo. O telhado já chegou também. O novo telhado, telhado, como era da original, época, né? Bem original. Então, está ficando um espetáculo na estação férrea. O que já foi feito ali em termos de restauro que a gente poderia dizer? Ali dentro foi retirados os rebocos, né? Removido o reboco. Removido o reboco, depois vai ser refeito tudo. Foi comprado o telhado já, foi refeito os banheiros lá dentro, os banheiros estão quase prontos. Aí vai se começar agora a se trabalhar a estrutura de madeira que tem dentro. A troca dessa estrutura, né? É a troca e, na verdade, não vai ser nem trocada, ela vai ser restaurada. Para se ter uma ideia, tem um caibro, tem vários caibros, mas um deles que atravessa uma viga de quase 60 centímetros de diâmetro, ela tem que cortar a parte podre, emendar uma madeira nobre nela e ela não pode ser trocada inteira. Então ela tem que trocar só uma partezinha onde ela está estragada. Então é um trabalho bem delicado e vai ficar muito bonito. Certo. Previsão de 6 a 8 meses por volta de setembro, outubro, é isso? Por volta de setembro, outubro ela vai ficar pronta. Ela vai ser entregue à comunidade. Vai ser entregue à comunidade e o CDL vai fazer o uso da estrutura, obviamente. Isso, o CDL e a prefeitura também, porque vai ser um centro de atendimento ao turista, vai ter um bistrô lá dentro, vai ter uma biblioteca, vai ter um museu contando a história da época de Farroupilha. Então nós estamos planejando já tudo isso. Nós temos foi aberta a licitação da museóloga, também vai ser contratada a museóloga para montar tudo lá dentro. E claro que todo esse projeto calcado, a questão financeira toda já garantida ainda antes de iniciar, né, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, né, da LIC estadual e
da Lei Rouanet também ou não? Não, o restauro é só da LIC. Só da LIC. Só da LIC. A Lei Rouanet ela vai contemplar o entorno do restauro, sim. que é um cercamento, que um segundo jardinamento, é um segundo projeto. Certo. Então, esse primeiro projeto pela LIC, nós temos o valor já recebido. Nós vamos, inclusive, a gente quer agradecer a todas as empresas farroupilhenses que acreditaram nesse projeto aqui e através da Lei de Incentivo à Cultura, nos auxiliaram e nos patrocinaram. É um projeto que mexe com a nossa raiz, né? Com a raiz de Farroupilha. Ah, com certeza, com certeza. E tu entra lá dentro, assim, parece que tu está num cenário, tu volta ao teu passado. É muito bacana, a estação férrea Farroupilha realmente vai ficar muito bonita e funcional. Com Isso certeza. que é importante. Isso que é importante. Bom, Juliano, quero te deixar com as considerações finais, enfim, sobre o comércio em Farroupilha, CDL, pandemia da Covid-19, enfim, o momento que nós estamos vivendo. Fique à vontade para, nessa câmera, dirigir a tua mensagem também ao nosso telespectador, aos lojistas aqui da cidade. Bom, primeiramente a gente quer agradecer o espaço ao Leandro Adamati, né, e agradecer e também agradecer a todos os consumidores de Farroupilha que estão prestigiando aí o nosso comércio. Vamos manter essas informações que a gente tem do decreto, né, de higiene, de saúde, a questão de saúde. Vamos nos cuidar uns aos outros e proteger a nós comerciantes, nos protegermos as nossas famílias em casa, proteger os nossos consumidores. Vamos estar bastante atentos a isso e esperamos que isso passe o mais breve possível, né? E que volte. A gente fala normalidade, vai ser um pouco difícil dizer isso agora, mas esperamos que a gente pelo menos consiga manter os nossos comércios abertos e trabalhar dentro das nossas possibilidades e dizer que a CDL está apoiando o nosso comerciante, está ao lado do nosso comerciante e no que precisar, no que sentir vontade de pedir alguma coisa, de solicitar alguma coisa, se houver alguma necessidade que a CDL possa ajudar, por favor, procurem a CDL Farroupilha, que nós estamos com a nossa equipe lá pronta para auxiliar a todos os nossos comerciantes que precisam. Ótimo. Juliano, te agradeço. Precisando, a CDL precisando também, estamos à inteira disposição. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra Farroupilha, na edição de hoje, com a presença do presidente da CDL Farroupilha, o Juliano Toffolo, que foi o nosso convidado para esta edição do programa. E claro, a gente encerra o programa, nós começamos o programa fazendo o uso da máscara, vamos encerrar o programa também com a máscara. A máscara é sinal de proteção, é sinal de cuidado, tanto para quem usa quanto para quem está ao lado também. O ruim é nós que usamos óculos, a gente tem que ajustar o óculos, porque senão acaba embaçando tudo, né? Muito obrigado a todos vocês. Use máscara, higienize as mãos com água e sabão quando você tiver ao seu alcance, ou então com o álcool gel. Deixem os ambientes ventilados. Também é bom ter outros protocolos, por exemplo, a questão da água sanitária, desinfetar as superfícies, as paredes, o chão, tudo isso é importante. A luta contra o coronavírus não é uma luta de uma única pessoa, é uma luta da humanidade. Então, vamos colaborar nesse sentido. Um forte abraço a todos vocês. Continuem aqui na nossa TV Serra Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima entrevista do dia.